Você consegue imaginar o cinema de ação sem John Rambo? Sem a icônica faixa na cabeça ou a faca de caça? Isso quase aconteceu. Em 1982, após assistir ao primeiro corte de Rambo programado para matar, Sylvester Stallone ficou horrorizado. Ele achou o filme tão ruim que tentou comprar os negativos originais para destruí-los, temendo que aquele projeto fosse o fim definitivo de sua carreira. Hoje, no Cinema Bastidor, vamos revelar como esse quase desastre se tornou um clássico imortal e as histórias inacreditáveis que aconteceram por trás das câmeras. A jornada de Rambo começou de uma forma muito curiosa, e se dependesse das primeiras escolhas, talvez ele nem tivesse a cara que conhecemos hoje. Stallone era, na verdade, uma das últimas opções para o papel. Acredite se quiser, mas o estúdio insistiu por muito tempo para que o personagem fosse vivido por Dustin Hoffman. Sim, o mesmo ator de A Primeira Noite de um Homem e Rain Man. Conseguem imaginar o herói de ação interpretado por um ator tão metódico e intelectual? Hoffman, claro, recusou, achando a história violenta demais para seu estilo. Depois dele, a oferta foi para Al Pacino. Mas Pacino tinha uma condição. Ele só aceitaria se John Rambo fosse retratado como um psicopata completamente fora de controle, um lunático sem redenção. O estúdio achou a ideia radical demais e descartou. A lista de recusas é enorme. Steve McQueen, Clint Eastwood, Robert De Niro, Paul Newman e até John Travolta foram considerados. Só depois de mais de 10 atores recusarem é que o papel finalmente caiu no colo de Stallone, que estava no auge após o sucesso de Rocky. E não foi só o protagonista que causou problemas. O lendário ator Kirk Douglas, um dos maiores nomes de Hollywood na época, foi contratado para ser o Coronel Trautman. Ele chegou ao set, pronto para filmar, mas abandonou a produção no primeiro dia. O motivo? Douglas exigia que o final do filme fosse fiel ao livro, com Rambo morrendo de forma trágica. Stallone, no entanto, já sentia que o personagem precisava sobreviver. Diante do impasse, Kirk Douglas simplesmente pegou suas coisas e foi embora, sendo substituído às pressas por Richard Crenna, que eternizou o papel. E essa confusão no elenco era só o começo do caos que tomaria conta da produção. As filmagens ocorreram no Canadá, durante um inverno rigoroso, e a atmosfera de tensão no set era tão intensa que parecia uma zona de guerra e, de certa forma, quase se tornou uma. Em um dos eventos mais bizarros da história do cinema, um caminhão contendo mais de 50 armas de fogo, todas reais e adaptadas para disparar festim, foi simplesmente roubado do set de filmagem. Imagine o pânico. Um arsenal completo havia desaparecido no meio de uma floresta. Ninguém sabia quem tinha levado, nem por quê. A notícia se espalhou rapidamente e gerou um alerta de segurança nacional. O governo canadense ficou tão preocupado com a possibilidade daquelas armas caírem em mãos erradas que tomou uma medida sem precedentes. O exército canadense foi oficialmente convocado para proteger o set. Soldados de verdade, com armamento real, passaram a patrulhar as locações 24 horas por dia, garantindo a segurança da equipe e do que restou do equipamento. Para os atores e a equipe técnica, a experiência era surreal. Eles estavam tentando fazer um filme sobre um soldado enquanto eram vigiados por soldados de verdade, o que só aumentava a sensação de perigo e paranoia que o próprio filme queria transmitir. No cinema bastidor, a gente adora histórias de improviso, e Rambo tem uma das melhores. Aquele icônico poncho de lona que o personagem usa para sobreviver na floresta não foi criação de um figurinista famoso. A peça tem uma origem muito mais humilde e, francamente, nojenta. Durante as filmagens, o próprio Sylvester Stallone encontrou um pedaço de lona de caminhão, sujo e apodrecido, jogado num canto do set, praticamente no lixo. Naquele momento, ele teve uma epifania. Ele sentiu que aquilo era exatamente o tipo de material que um verdadeiro sobrevivente, desesperado e sem recursos, usaria para se proteger. Sem pensar duas vezes, ele pegou a lona, pegou sua faca e ele mesmo cortou um buraco no meio para passar a cabeça. Aquela peça improvisada se tornou parte do figurino oficial. Stallone usou o poncho por semanas, em meio à chuva e à lama. Segundo a equipe, o cheiro era absolutamente terrível, já que a lona nunca foi devidamente limpa.
Mas, para Stallone, isso era parte da construção do personagem. O desconforto e o realismo ajudaram a compor a performance. Hoje, aquele simples pedaço de lona suja é considerado uma relíquia, uma peça de museu que simboliza a essência do filme. A capacidade de improvisar para sobreviver. Stallone estava completamente entregue ao papel e ele queria que a dor de Rambo fosse sentida de verdade pelo público. Para isso, ele insistiu em fazer a maioria de suas próprias cenas de ação, dispensando dublês em momentos perigosos, e ele pagou um preço alto por isso. Na famosa cena em que Rambo salta de um penhasco para dentro de uma árvore, a coisa deu muito errado. Durante a queda, mesmo controlada por cabos, ele bateu com força nos galhos e quebrou 3 costelas. O grito de agonia que você ouve no filme é 100% real. Aquilo não foi atuação. Foi a dor genuína de Stallone ecoando pela floresta. Mas os acidentes não pararam por aí. Na cena em que Rambo escapa da delegacia, durante a briga com os policiais, Stallone acidentalmente deu uma cotovelada no rosto do ator Alf Humphreys. O golpe foi tão forte que quebrou o nariz de Humphreys na hora. Se você prestar atenção, o policial que ele interpreta aparece usando um grande curativo no nariz pelo resto do filme. Aquilo não é maquiagem. É um curativo de verdade, resultado de um ferimento real causado pela intensidade de Stallone no set. A violência na tela, em muitos momentos, era um reflexo direto da dor e dos acidentes que aconteciam por trás das câmeras. O momento que poderia ter mudado para sempre o destino da franquia foi, sem dúvida, o final original do filme. Seguindo fielmente o desfecho do livro de David Morrell, Stallone gravou uma cena extremamente sombria e trágica. Nela, um Rambo completamente destruído psicologicamente, sem esperança e encurralado, pega a arma do coronel Trautmann e implora para que seu antigo mentor acabe com seu sofrimento. Trautmann se recusa, e Rambo então puxa o gatilho ele mesmo, tirando a própria vida. Esse final foi filmado, editado e fazia parte da primeira versão do filme. No entanto, quando essa versão foi exibida em sessões de teste, a reação do público foi um desastre. As pessoas saíram do cinema em silêncio, completamente deprimidas e chocadas. Ninguém aplaudiu. A audiência odiou ver o herói, com quem haviam se conectado, ter um fim tão pessimista. Stallone e os produtores perceberam na hora que tinham um problema sério. Foi Stallone quem defendeu que o mundo não precisava de mais uma história trágica sobre veteranos do Vietnã. Eles precisavam de um símbolo de esperança, de alguém que, apesar de todo o trauma, conseguisse sobreviver. A equipe voltou ao set, descartou a cena da morte e filmou o final que todos nós conhecemos. A rendição emocionante de Rambo. Se eles tivessem mantido o plano original, o cinema de ação dos anos 80 teria sido muito diferente. E as sequências que transformaram Rambo em um ícone jamais teriam existido. No fim das contas, Rambo, programado para matar, não é apenas um filme de ação. É uma lição sobre sobrevivência, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Desde a luta de Stallone para salvar o projeto da destruição, até as decisões de última hora que definiram o destino do personagem, tudo conspirou para criar um clássico. Se Stallone tivesse cedido ao impulso de queimar os negativos, o cinema de ação como o conhecemos hoje seria, sem dúvida, muito mais pobre. Mas e você? Qual Rambo você prefere? O veterano traumatizado e solitário deste primeiro filme ou o exército de um homem só que vimos nas sequências? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou de descobrir os segredos por trás desse clássico, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Cinema Bastidor para mais histórias incríveis. A gente se vê na próxima.